Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho. E hoje eu irei fazer mais um vídeo de iceberg do Chaves. Para vocês que são mais velhos, já conhecem o canal, já devem estar se perguntando: por que outro vídeo de iceberg do Chaves? Já teve 4 vídeos, por que fazer mais um? E para vocês que estão chegando agora, podem estar se perguntando: como assim mais um vídeo de iceberg do Chaves? Eu acessei seu canal e não vi nenhum vídeo de iceberg. Para quem não sabe, eu tinha feito 4 vídeos de iceberg do Chaves. E nesses 4 vídeos eu comentei que todos eles eram inspirações do vídeo de iceberg do Chaves feito pelo Gabs. Então eu resolvi tirar esses vídeos do canal para criar o meu próprio iceberg. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. E compartilhe esses vídeos com seus amigos, com certeza eles vão gostar. Mas sem mais enrolação, pega a sua máscara e sua roupa de mergulho e vem comigo. Nível 1. A superfície. O primeiro episódio de Chaves perdido mundialmente. Lá na década de 70, Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito, tinha um quadro no seu programa chamado Los Chifladitos, ou então Os Loucos. E os protagonistas desse quadro eram Chaparrão Bonaparte, interpretado pelo próprio Chespirito, e Lucas Pirado, interpretado pelo Rubem Aguirre, que é o professor Girafales. Porém, o Rubem Aguirre saiu do programa para trabalhar em outros canais de televisão. E como ele não podia mais participar dos esquetes de Los Chifladitos, Chespirito resolveu tirar aquele quadro. Porém, o Chespirito lá na sua casa viu que tinha os roteiros que ele já tinha feito de uma história que seria de uma criança e de um vendedor de balões. Essa criança seria o Chespirito e o vendedor de balões, o Ramon Valdez, que é o seu Madruga. E o Chespirito comenta em uma entrevista que nessa história apareceria uma criança interpretada pelo Chespirito, que seria o Chaves, e fazia perguntas para o vendedor de balões, que seria o seu Madruga. Mas é claro que não seria diretamente os personagens Chaves e seu Madruga que a gente já conhece. Mas seria uma versão alternativa, vamos dizer assim. Era só um dos personagens que ele tinha criado só para aquela história e acabou. Porém, esse episódio foi perdido mundialmente. Ninguém sabe o que aconteceu com essa história, pelo menos que eu vi. Nunca tivemos nenhuma gravação dessa sketch. Mas sim, segundo o próprio Chespirito, essa foi a primeira aparição de Chaves e de seu Madruga. Los Super Genios de la Mesa Quadrada. No ano de 1969, nasceu a TV Tim. Lá tivemos o primeiro programa criado e protagonizado pelo Chespirito e pelos seus integrantes. Já no ano de 1970, chamado Los Super Genios de la Mesa Quadrada, ou Os Super Gênios da Mesa Quadrada. E nesse programa tiveram como elenco o Chespirito, Ramon Valdez, Maria Antonieta de las Nieves e o Rubem Aguirre. E nesse programa, o Chespirito interpretaria o Dr. Chapatin, o Ramon Valdez, um bêbado, a Maria Antonieta de las Nieves, que é a intérprete da Chiquinha, aqui ela seria a moça bonita, e o Rubem Aguirre, que acreditem, nesse programa ele já era o professor Girafales. Esse programa, na verdade, era uma paródia dos programas de pergunta e resposta daquela época, onde nesses programas as pessoas enviavam algumas cartas para aquelas pessoas, fazendo alguma pergunta, e aquelas pessoas iriam respondê-las. E nesse programa, a Maria Antonieta de las Nieves lia as cartas com as perguntas, e na verdade eram cartas feitas pela produção, e os outros personagens iam responder com piadas e trocadilhos. E foi nesse programa que nasceram os personagens Chaves e Chapolin. E agora, quem me vai defender? Eu, el Chapulín Colorado! Ay, cuidado, Chapulín, cuidado. Garrafas de litros vazios, sapato. E esse programa era dirigido pelo Sérgio Penha, que era um amigo do Chespirito. E claro que esse programa teve vários nomes diferentes. O primeiro foi Los Super Genios de la Mesa Quadrada, depois passou para Chespirito e la Mesa Quadrada, e depois finalizou só com Chespirito, tendo várias sketches de Chaves e de Chapolin. Pois é, muito legal, né?
Chaves fora da TV mundial. Em agosto de 2020 tivemos uma das piores notícias. Aquele seria o último mês em que Chaves seria passado na TV mundial. E depois daquele mês, Chaves nunca mais ia aparecer. Muitas pessoas perguntaram o que foi que aconteceu. Muitas notícias explicavam que o motivo do qual Chaves saiu da TV mundial, Roberto Gomes Fernandes, que é o filho do Chespirito e dono do grupo Chespirito, teve alguns problemas pessoais com a Televisa e que por causa disso ele resolveu sair de lá. Enquanto a Televisa explicava que o motivo do qual não queria mais passar Chaves na televisão é porque a Televisa simplesmente não estava mais dando bola para o programa de Chaves. Porém, em uma entrevista com Edgar Vivar, o intérprete do Sr. Barriga, ele contou como tudo realmente aconteceu. A Televisa e o grupo Chespirito, eles tinham um contrato, e eles tinham que renovar esse contrato para que Chaves e Chapolin e todas as outras obras de Chespirito continuassem no ar. Porém, esse contrato não foi renovado. Não se sabe se eles não queriam mais renovar os contratos, ou se um dos lados pediu mais dinheiro do que já recebia. De um jeito ou de outro, Chaves acabou saindo do ar. E segundo Roberto Gomes Fernandes, que como eu disse, ele é o filho do Chespirito, ele afirmou duas coisas. A primeira coisa é que ele negou que ele teve alguma briga com a Televisa. Ele mesmo fala que está tudo bem entre ele e o pessoal que trabalha lá na Televisa e que ele, junto com toda a família de Chespirito, estariam fazendo de tudo para que Chaves voltasse ao ar. E existe também um motivo do qual Chaves não poderia voltar ao ar de uma vez. A Televisa, que é uma das maiores emissoras de televisão do México, tem os direitos dos programas de Chaves, de Chapolin e de Chespirito, pois todos os episódios foram gravados lá. Já o grupo Chespirito tem o direito das imagens dos personagens, ou seja, não teria como a Televisa passar os episódios de Chespirito, pois estaria apresentando as imagens dos personagens que já são de propriedade do grupo Chespirito. E da mesma forma, o grupo Chespirito não poderia mostrar as imagens dos personagens, porque para isso teriam que utilizar os episódios que são da autoridade da Televisa. Mas calma que essa história ainda não acabou, tem mais à frente. Os remakes. Muitas pessoas se perguntam por que Chaves e Chapolin tem tantos remakes. Muitas pessoas criticavam o Chespirito por ter vários remakes nos programas, e tinham pessoas, assim como eu, que pensavam que o Chespirito não tinha mais ideia para criar os episódios novos. E por causa disso ele teria que criar vários remakes. Porém, no canal Vila do Chaves, o link vai estar aqui na descrição para vocês poderem acessar, ele tem 3 teorias para explicar o porquê Chaves e Chapolin, e também todos os programas de Chespirito, tem vários remakes. A primeira teoria é porque o Chespirito gostava tanto das histórias que ele criava, que a cada ano que passava ele queria recriar essas histórias com uma ótima qualidade, com uma boa gravação, com uma boa iluminação e com uma boa atuação. No resumo, essa é a primeira teoria. A segunda teoria é porque lá no México, as pessoas tinham o costume de criar remakes de séries, de novelas. O exemplo que foi dado foi na novela Maria do Bairro. Y a mucha honra, María la del barrio soy. Essa novela foi transmitida aqui no SBT e muita gente que não sabe, mas essa novela na verdade é um remake de uma outra novela chamada Os Ricos Também Choram, que também é um remake de uma outra novela. Enfim, essa seria a segunda teoria que explicaria o excesso de remakes do seriado. A terceira e última teoria, e é o que eu mais acredito, é porque naquela época, na década de 70, Chespirito fazia turnês trazendo peças dos personagens Chaves e Chapolin. E por causa disso ele não teria tempo de criar novas histórias. Por quê? Eu vou resumir para vocês. Chespirito escrevia as histórias para os programas Chaves e Chapolin. Chaves apareceria nas segundas e o Chapolin nas quintas. E naquela época, os episódios eram muito difíceis de gravar, principalmente de Chapolin, que cada cenário era diferente. E depois disso, depois de ter gravado várias cenas de Chaves e Chapolin, eles iam apresentar peças de teatros em vários lugares. Por causa disso, o Chespirito não teria muito tempo para criar episódios novos. Mas existem provas de qual ele realmente criava histórias novas por cima das histórias que ele já tinha criado. O exemplo é no episódio dos refrescos. Vocês se lembram que o primeiro episódio dos refrescos
que é de 1974, Chaves está vendendo seus refrescos no segundo pátio. E a história já começa com ele já vendendo os refrescos por ali. Só que no remake do ano de 1977 já começa diferente, contando a história de como ele teve a ideia de criar os refrescos. Onde mostra ele comprando leite para a Dona Clotilde dá todo o dinheiro que ela prometeu para o Chaves investe esse dinheiro que a Dona Clotilde deu para vender os refrescos, só que dessa vez na rua, e por aí vai. E também tem provas de que Chespirito tinha criado várias outras histórias sem ser os remakes. O exemplo são os episódios de Acapulco, o episódio de Vamos ao Cinema, os episódios da Casa do Sr. Barriga e por aí vai. Eu falei pra vocês que eu dou mais razão a essa terceira e última teoria por causa das fotos que são mostradas na internet, onde prova de que realmente o Chespirito fazia turnês por aí interpretando os personagens de Chaves e de Chapolin. Existem não só fotos, mas também vídeos mostrando as peças, como vocês podem ver aí na tela. Muito bom, não é? Episódios perdidos. Durante as gravações de Chaves, de Chapolin e dos programas de Chespirito, houveram vários episódios que foram perdidos. Episódios que nem sequer a Televisa tem acesso. Porém, uma coisa que vocês não sabem, uma coisa que eu também não sabia, é porque existiam muitos episódios perdidos que a gente já assistiu no SBT. O exemplo dos episódios perdidos que a gente já assistiu aqui no SBT é da continuação da Festa da Boa Vizinhança. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. O episódio Ser Pintor é uma questão de talento, de 1975. Eu não tenho tempo pra ficar te ouvindo, tá bom? E até os episódios das Novas Vizinhas de 1978. Escuta, mas que acontecimento? Que eu saiba, não houve nada. Muito bom dia. Pois é, acreditem se quiser, esses episódios que eu acabei de comentar são perdidos mundialmente e que só aqui no Brasil é passado. Porém, existem realmente episódios perdidos que nem sequer passaram aqui no Brasil e provavelmente não passaram em nenhum país. Eu digo provavelmente porque nós não temos nenhum acesso ainda sobre alguns episódios que eu vou citar agora que foram perdidos, mas que pode ter sido lançado em qualquer outro país. Que é o primeiro episódio do Banho do Chaves de 1973, o episódio do Papagaio do Kiko, o remake da continuação da Festa da Boa Vizinhança de 1976, inclusive um episódio que com certeza nunca passou pela cabeça de ninguém, que é o Seu Madruga Apaixonado, onde ele se apaixona pela Dona Clotilde. Inclusive ficou muito famoso na internet pelos fãs de Chaves e de Chapolin sobre o sumiço do terceiro e último episódio da trilogia dos Piratas de Chapolin, do ano de 1976, e que acaba que nós não sabemos o que aconteceu com esse episódio. Porém, existe um remake desse episódio do ano de 1982, que foram duas sketches de 40 minutos dessa história, onde no final dessa última sketch, o Chapolin enfrenta o pirata, que é o chefe dos outros piratas. E sua missão era esconder o tesouro e matar todos os piratas para que absolutamente ninguém soubesse onde foi enterrado o tesouro. Pois é, coisa louca, né? Chaves seria uma má influência. Existiam muitas pessoas que acreditavam e existem muitas pessoas que ainda acreditam que Chaves seria uma má influência. O exemplo que eles dão são dizendo que o programa do Chaves seria a favor do bullying, seria a favor da violência, seria a favor da grosseria, que são feitas através dos personagens. Porém, eu discordo, sendo que a graça dos personagens é fazendo piadas e colocando apelidos engraçados de uma forma, obviamente, né, pra fazer graça, pra fazer piada, pra fazer rir. Por exemplo, quando o Chaves quer bater no Kiko depois que o Kiko fez alguma coisa pra ele. O Seu Madruga vem e impede tudo isso. A Dona Florinda chega, o Kiko fala que alguém quis bater nele de alguma forma, a Dona Florinda olha pro Seu Madruga e bate nele. E tá aí a graça. O Chaves fala alguma coisa da vozinha do Seu Madruga e o Seu Madruga bate no Chaves. Eu entendo que o programa tem brigas, tem apelidos que podem ser realmente ofensivos, mas a graça é exatamente isso. Vocês se lembram que eu comentei que todos os vídeos de iceberg que eu fiz eram inspirados no vídeo do Gabs? Então eu vou usar a mesma lógica do Gabs aqui. Se a gente for por esse lado de que o programa causa bullying e é má influência, vamos colocar então Tom e Jerry, que tem brigas e violência entre os personagens. Vamos colocar os Looney Tunes, que tem o Papaléguas e o Coiote, ou então aquele careca, que eu esqueci o nome, o Pernalonga. Sendo que o propósito de todos esses programas é fazer a gente rir, é fazer graça. Porque se for parar pra pensar,
todo mundo, todos os personagens, não só de Chaves, mas também de qualquer outro programa, fazem piadas tanto dos outros quanto de si mesmo. Chaves é alvo de piadas, Kiko é alvo de piadas, a Chiquinha é alvo de piadas, o Seu Madruga, Dona Florinda, Dona Clotilde, o Professor Girafales, Seu Barriga, enfim, todo mundo. Eu falei dos personagens principais, mas também vale para os personagens secundários também. Enfim, vocês já entenderam o que eu quero chegar. Os shows do Chaves. Vocês se lembram que eu comentei no tema dos remakes ainda nessa camada do iceberg que no ano de 1977 o Chespirito e toda a sua turma, todo o seu elenco faziam turnês, faziam shows por todos os países. Tanto é que eu mostrei fotos para vocês mostrando que realmente existem vários momentos, várias provas mostrando que ele realmente fazia shows, mostrando o sucesso de Chaves desde aquela época. E é claro que os shows do Chaves não pararam por ali. Mais ou menos no ano de 2010, ou então 2011, 2012, a Televisa criou o Chaves Animado Show ao vivo. Hola, les habla el Chavo, o sea yo, y los invito a todos ustedes a ver el show en vivo del Chavo Animado. Que, como o nome diz, é o show do Chaves Animado. Existem vídeos disponíveis desse show aqui no YouTube, caso vocês quiserem ver. E no ano de 2019 tivemos o show musical do Chaves, chamado Chaves, o Tributo Musical. E quem conhece o Chaves, a minha roupa pode ver que é só remendo. Às vezes não me lavo, faço bobagens, mas é sem querer querendo. Inclusive eu encontrei um vídeo muito emocionante onde o Roberto começa a conversar com o Chaves. Sim, o Roberto, que é o criador de Chaves, conversando com o personagem Chaves. E sim, esse vídeo também está disponível no YouTube caso vocês quiserem ver. E neste ano de 2022 tivemos mais um show de Chaves feito pelos mesmos criadores do Tributo Musical, onde tem uma menina que é muito fã de Chaves e que acaba entrando no universo de Chaves. Eu não sei se ainda continuam fazendo essa peça do Chaves, mas existem vídeos apresentando a peça, disponíveis aqui no YouTube, vocês podem acessar. Os jogos do Chaves. Você com certeza já viu na internet algum jogo de Chaves, ou você mesmo já jogou algum jogo de Chaves. Existem vários jogos de Chaves feitos, seja por fãs ou seja pelo grupo Chespirito, junto com plataformas de jogos. Existem dois jogos muito famosos chamados El Chavo ou Chaves para Nintendo Wii e também El Chavo Kart ou Chaves Kart para Xbox. Ambos os jogos, na minha opinião, são muito bons. Caso vocês tenham Nintendo Wii ou Xbox, vocês podem jogar esse jogo. No jogo El Chavo para Nintendo Wii, vocês podem escolher ou Chaves, ou Kiko, ou Apops, ou Nhonho, para vocês poderem jogar. Nesse jogo você pode fazer vários desafios, competindo com os personagens, você pode até jogar online com seus amigos. E o jogo de Chaves Kart é basicamente igual ao Mario Kart. Você escolhe também os personagens que você quer jogar, claro, os personagens disponíveis, e você pode apostar corrida e também você pode jogar online. E existem outros jogos de Chaves sem ser esses, e feitos por fãs. Os outros dois jogos mais famosos são Street Chaves e Dream Falling Vila do Chaves. O jogo de Street Chaves é basicamente um jogo de Street Fighter com os personagens de Chaves. Nesse jogo você escolhe com qual personagem você quer jogar para você lutar. E o muito legal desse jogo é que não só eles pegam os personagens de Chaves e também o cenário de Chaves, mas também quando você vai lutar com o seu último rival, tem as referências das falas dos personagens na série, ou então bordões que eles soltam normalmente. Enfim, é uma coisa muito legal. Já o jogo Dream Falling Vila do Chaves é um jogo de terror, onde basicamente você é um detetive e você tem que ir na Vila do Chaves à noite buscar as coisas que estão na lista, tipo a bola quadrada, o chapéu do Seu Madruga, a vassoura do Dona Clotilde, tem até a marreta biônica do Chapolin Colorado. Mas enfim, todos esses jogos que eu contei que são os principais pra mim, é claro, são muito bons. É claro que tem outros jogos famosos, tipo os jogos do Seu Madruga, tem muitos por aí. Enfim, é muito legal, vocês têm que jogar todos esses jogos. Nível 2 Águas Ralas. Chaves não é um programa infantil. Muitas das pessoas, até o próprio SBT, acreditavam que o programa do Chaves seria um conteúdo infantil. Porém, não é bem assim. Já resumindo para vocês, o programa do Chaves não é um conteúdo infantil. O próprio Chespirito comentou que o programa não
era diretamente para as crianças. O programa, na verdade, era para o público. Era para toda a família, porque além das piadas para as crianças, tem alguns momentos, algumas piadas que só adultos entendem. Que milagre, senhor, por aqui! Ele veio pra dar banho no Chaves. Não! Eu não vim aqui para dar banho no Chaves, não! Vim para dar banho na Dona Florinda! Em vários momentos de Chaves acontece de ter alguma outra piada de duplo sentido, mas é claro que são piadas leves. Inclusive em uma entrevista com Roberto Bolanhos e com a Florinda Mesa, que é a intérprete de Dona Florinda, eles falaram que a intenção deles é que por mais que houvesse tipo uma picada de injeção, como eles falam, pode haver algum momento de duplo sentido, mas que não faça mal ao público. E o público não precisa olhar e ficar surpreso, ficar espantado, ficar traumatizado ou alguma coisa do tipo. Ou seja, no resumo, o programa do Chaves não é somente para as crianças. As crianças podem assistir, mas o programa não é focado somente para eles. Florinda Mesa na justiça pelos programas. Vocês se lembram que na primeira camada desse iceberg eu comentei sobre Chaves fora da TV mundial. E lá eu comentei que o Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, estaria negociando com a Televisa para que o programa Chaves, Chapolin e outras obras de Chespirito voltassem ao ar. Porém, é que tá. Vocês perceberam que faltam 3 meses para acabar o ano e até agora Chaves não voltou. O que está acontecendo? Não sabemos exatamente. Pelo que deu a entender, é que a única coisa que tivemos da notícia da volta de Chaves era que o Roberto Fernandes estava falando: olha, estamos negociando, estamos falando aqui, estamos vendo como que o Chaves pode voltar, ambos estão querendo que Chaves volte, e até agora Chaves ainda não voltou. E a Florinda Mesa tinha publicado no seu Twitter mostrando que estava triste pela saída dos programas de Chaves e que até agora não tinha retornado. E o que a Florinda fez? Ela foi na justiça para que Chaves e Chapolin voltassem ao ar. Por tudo isso temos o lado ruim e o lado bom. O lado ruim é que depois que nós soubemos que a Florinda Mesa estava na justiça para que Chaves e Chapolin voltassem, não tivemos mais nenhuma notícia sobre isso. Porém, o lado bom é que a Florinda Mesa está vindo aqui no Brasil e ela vai conversar com os fãs de Chaves. E ela vai responder perguntas, curiosidades sobre os programas, sobre o elenco. E com certeza ela pode responder sobre a volta de Chaves. Mas enfim, a única coisa que nos resta é esperar para que Chaves volte. Chaves Metaleiro. Houve um meme muito famoso no ano passado do Chaves Metaleiro. Esse rapaz aqui que vocês estão vendo agora, ele ficou muito famoso na internet por ser o Chaves Metaleiro, pois dá pra perceber uma grande semelhança dele com o Roberto. E é claro que esse meme do rosto dele viralizou, muitas pessoas fazendo memes, muitas pessoas fazendo edições, colocando a roupa do Chaves nele, ou colocando o Chaves ao lado dele. Mas é claro que ele também entrou na onda. Como ele viu que esse meme estava fazendo sucesso e que ele era a cara do Chaves, ele mesmo se vestiu de Chaves e ele começou a postar vídeos vestido de Chaves. Muito legal, né? O Diário do Chaves. No ano de 1972, Chaves teve sua primeira aparição na televisão, até no início de 1980 no programa independente. No ano de 1980 até 92, ele continuou como sketch, e 92 seria o último ano em que Chaves apareceria na televisão. Porém, não parou por aí. No ano de 1995, quando Chaves e Chapolin já tinham acabado, Chespirito voltou a interpretar Chaves, porém em um comercial, onde ele estaria publicando a todos os fãs o Diário do Chaves. Y luego que llegaba yo, y que me daban una torta de jamón y luego dos tortas. El diario del Chavo del Ocho. Texto y dibujos de Roberto Gómez Bolaños. E nesse diário, o Chaves explica um pouquinho mais da sua vida antes de entrar na vila. Eu posso garantir para vocês que esse livro é muito bom e eu recomendo vocês a lerem. O símbolo da suástica na parede. Muitas pessoas começaram a criar teorias e estão se perguntando ainda por que no programa do Chaves, no episódio do futebol americano, existe na parede do terreno baldio um símbolo da suástica. Bom dia, meninada! Bom dia, querido professor! Muitas pessoas falavam que seria a representação do nazismo. E
e também alguns estudos falam que esse símbolo significa paz e prosperidade. Na minha opinião, e também pelo que eu pude ver na internet, o que realmente significa esse símbolo na suástica é nada. Lá no canal Vila do Chaves, como eu já tinha apresentado antes, eles comentam sobre essa história do porquê que tem um símbolo da suástica na parede, e o que chegaram à conclusão é que aquele símbolo nada mais é do que uma representação de que havia crianças rebeldes ali que pichavam as paredes. E durante a pichação, um deles fez o símbolo da suástica. Tanto é que dá pra ver vários símbolos também, tipo a cruz ansata, a cruz pé de galinha, algumas outras pichações, enfim, é basicamente isso. Ou seja, no resumo não quer dizer nada. Eu vou estar deixando o link no canal deles na descrição para vocês poderem seguir, e lá eles vão explicar melhor sobre essa questão. A verdadeira história de Chapolin. Para vocês que não sabem, Chapolin teve duas histórias, a história real e a história da série. A história real é que o Chapolin Colorado na verdade seria um filme, onde o canal Vila do Chaves, e sim, eu vou continuar citando esse canal, onde o filme explica no resumo que havia um cientista, que eu não me lembro se ele era maluco ou se ele era burro, ou talvez um pouquinho dos dois, que entraria numa máquina, e nessa máquina ele se transformaria num herói atrapalhado, que seria o Chapolin Colorado. Mas é claro que o uniforme tinha que ser verde. E vocês podem estar se perguntando, ué, mas se o uniforme tinha que ser verde, por que o Chapolin Colorado é vermelho? Como eles não tinham um pano verde para criar um Chapolin, eles tinham 4 panos para usarem como a roupa do Chapolin, que era preto, branco, azul e vermelho. O preto ele não podia usar porque daria um ar de vilão assim pro Chapolin. O branco porque realmente ia atrapalhar a iluminação lá do programa. O azul, pois eles usavam chroma key azul, então o Chapolin ia desaparecer. Portanto, a última opção foi vermelho. E tem um episódio do Chapolin que nunca foi passado aqui no Brasil, onde o Chapolin explica como ele nasceu e por que ele se chama Chapolin. O Chapolin explica que o seu pai, que era chamado de Pantaleão Colorado e Roto, ou então calça colorada e rasgada, que seria na verdade uma referência a calças vermelhas, que seria o Superman. O Superman teria o filho com a Louisa Lane, que é a noiva do Superman. Pelo que eu me lembro que o Chapolin explicou, havia um chapéu com 3 bilhetes. Nesses 3 bilhetes teriam o nome dos insetos, que seria o nome do Chapolin. Quando a mulher do Superman, que é a Louisa Lane, tirou o papel escolhido foi Chapolin. Porque pra quem não sabe, o nome verdadeiro lá no México é Chapulín, que seria uma espécie de um gafanhoto. E que por sinal é uma das culinárias mais famosas lá no México. E é por isso que o Chapolin Colorado se chama assim, porque lá é Chapulín, ou seja, gafanhoto. E também explicarei por que ele teria que ser verde. Então tá aí, pra vocês que queriam saber a origem do Chapolin, tá aí. Nível 3. As profundezas. O atropelamento do Chaves. No ano de 2004, lá no Peru, Chespirito e Florinda Mesa iam apresentar o show 11 e 12, que é um show adulto. Porém, antes de apresentar esse show, eles foram entrevistados. Eles iam tirar as dúvidas do público sobre a série, sobre os integrantes. E no meio dessa entrevista, ele disse que para o Chaves ele estava pensando em fazer um final. E ela tinha perguntado para sua filha, que é psicóloga, ele deu um exemplo. O que aconteceria se Chaves morresse depois de salvar uma pessoa? E a sua filha respondeu que de maneira nenhuma, porque poderiam haver crianças que podem imitar esse ato e também poderiam haver crianças que poderiam fazer isso com o motivo de fazer uma coisa muito ruim. E vocês já sabem do que eu estou falando. Então Chespirito se arrependeu dessa ideia e simplesmente não fez esse episódio. E acabou que Chaves e Chapolin terminaram sem nenhum final. A morte do Jaiminho. Vocês se lembram que eu tinha comentado sobre o Diário do Chaves lá na segunda camada do iceberg. Só que uma coisa que eu não contei pra vocês, pois é, nesse diário o Chaves começa a falar sobre a saúde do Jaiminho. Segundo o Chaves no seu diário, Jaiminho não estava se sentindo muito bem e já fazia muito tempo de que ele não saía de sua casa. Porque antes de mais nada, só pra ter um contexto, nos anos 80, quando o Kiko e o Seu Madruga já não faziam parte do programa, quem substituía o Kiko eram as outras crianças, tipo a Pops, o Nhonho, o Godines. Porém, quem substituiu o Seu Madruga foi o Jaiminho Carteiro, que começou a morar na vila, na escadaria do primeiro pátio da Vila do Chaves.
onde antes era a casa das novas vizinhas, e que acabou que elas começaram a morar nos anos 80 no segundo pátio. Só para ter um contexto para vocês. Bom, voltando à história. Em um certo dia, o Chaves comenta o seguinte. Em um dia, o Chaves comenta que aconteceu o mesmo que na semana passada. O Jaiminho não saía de casa para nada e que o Chaves estava esperando ele sentado na escada. Porém, nesse mesmo dia, o Chaves resolveu ir na casa do Jaiminho para saber o que tinha acontecido. E quando o Chaves entra, ele encontra o Jaiminho deitado na cama. O Chaves comenta no diário que no início ele achava que o Jaiminho estava tendo um sonho bonito, pois ele estava com um sorriso no rosto. E o Chaves comenta de que o Jaiminho sempre falou que queria evitar a fadiga e que agora ele estaria evitando eternamente. Lembrando de que o Diário do Chaves foi escrito pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos, que é o criador e intérprete de Chaves e Chapolin. E como ele era o criador do Chaves e que ele escreveu as histórias, então pode ser que essa história era canônica, era verdadeira, em que o Jaiminho acabou falecendo. Pois é, triste, né? Com humor. No ano de 1994, Chespirito criou um novo programa chamado Com Humor, a estilo Chespirito, onde nesse programa ele estaria apresentando algumas sketches que ele já fazia nos programas anteriores, no programa Chespirito, ou até algumas sketches antes de apresentar em Chaves e Chapolin, e também novas sketches nesse programa. Porém, infelizmente, nós não temos muito acesso a esse programa. Os únicos acessos que nós temos a esse programa são alguns trechos de alguns episódios e até fotos, mas agora sketches completas nós não temos acesso. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu confesso que eu gostei bastante de gravá-lo. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. E para poder ajudar, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. E caso vocês querem que continue fazendo vídeos de iceberg, comentem aqui embaixo qual é o tema de iceberg que vocês querem que eu faça. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos que assistiram até aqui e nos vemos na semana que vem. Tchau!